Bom, gente, e hoje nós vamos falar de um tema que com certeza está aí dentro de 90% das ações do Poder Judiciário, que é justamente sobre a responsabilidade civil. E caso vocês não saibam, a responsabilidade civil é justamente o Instituto do Direito Civil que garante a indenização por qualquer ato ilícito que alguém venha cometer com outra pessoa. Então, para entender melhor a aula, eu sugiro o seguinte: eu vou sair de cena por um tempo, vocês vão tirar print desse esquema do quadro e aí a gente vai dar seguimento à aula. Fechou? Pronto, como vocês já deram o print, tiraram foto do esquema da aula, a gente vai poder começar justamente a estudar o Instituto da Responsabilidade Civil, ou pelo menos os seus principais requisitos. E o conceito dele, requisitos ou aspectos, tá, gente? E o conceito deles é o dever de reparar algum ilícito cível, já que a gente está falando de responsabilidade civil, por causa da soma de fonte ou causa, nexo de causalidade e dano. Então, de uma forma muito esquemática, a responsabilidade civil é o produto da causa, do nexo e do dano. Lembrando que esses requisitos são cumulativos, ou seja, Felipe, o que isso quer dizer? Que se tiver faltando algum desses aspectos, que caracterizam a responsabilidade civil, não estaremos diante de um dever de indenizar, visto que isso aqui é obrigatório. Quando a gente parte para os pressupostos, a gente está lidando justamente com esse esquema, só que de uma forma mais detalhada. E os pressupostos, gente, são os mesmos que requisitos para a existência do dever de indenizar. Ok? E o primeiro pressuposto qual é? É a fonte. Fonte. E aí você vai, fonte, mas fonte de quê? Fonte do problema, gente. Quem causou todo esse BO todo? Ou seja, é a conduta humana, que ela pode ser comissiva ou por ação. E aí a gente tem inúmeros exemplos, desde um descumprimento contratual voluntário, ou simplesmente você violar o direito autoral também de forma voluntária, e omissiva, ou seja, você causa o dano a alguém por omissão, por deixar de agir quando a lei determinar. Então a fonte é a origem de todo o BO que vai lá dar o problema, que o judiciário vai analisar para ver se estamos diante de um dever indenizatório ou não. Quando a gente fala da fonte, nós temos que vir aqui que ela pode ser violada de forma genérica. E por que genérica? Porque você pode gerar o dever de indenizar simplesmente violando uma lei que, na verdade, não necessariamente você estava obrigado a outra parte, e sim uma lei que todos nós devemos cumprir. Exemplo disso sou eu pegar um livro e simplesmente publicar como se fosse meu. Eu estou ferindo a lei de direitos autorais, ok? Ou seja, é uma lei para todos, e por conta disso, por ser genérica, também é chamada de uma violação extracontratual. Em contrapartida disso, nós temos a violação específica. Por quê? Porque nesse tipo de violação existe uma relação material entre o autor do fato e a vítima do dano causado pelo ato do ilícito. Então, nós temos justamente uma relação contratual, que, via de regra, é uma
quebra de alguma obrigação. E aí entramos na teoria do inadimplemento das obrigações, que, a grosso modo, quando vocês forem estudar direito das obrigações, nada mais é do que o descumprimento de alguma obrigação, seja de fazer, de não fazer, de pagar a quantia certa, de entregar a coisa certa, enfim. E essa teoria tem o seguinte, que existe a possibilidade desse descumprimento ser parcial, ou seja, ela pode ser cumprida ainda que tardiamente pelo autor, né? Ou seja, pelaquela pessoa que assumiu a obrigação, ou ela pode ser absoluta, esse descumprimento. E aí não tem como ser cumprido. Nesse caso, só vai restar para o credor a opção de executar essa obrigação na justiça. No próximo tópico, nós vamos continuar falando dos pressupostos da responsabilidade civil. Antes de entrarmos no segundo pressuposto da responsabilidade civil, nós precisamos pontuar alguns detalhes. Mas antes disso, novamente, por favor, tirem print desse esquema para colocar no caderno de vocês, porque vai facilitar muito o estudo e aí a gente vai poder rabiscar a louça tranquilamente. Bom, como eu acredito que você já tem tirado o print, nós vamos dar seguimento aqui ao conteúdo básico de responsabilidade civil. A observação que nós temos que ter, por exemplo, é que um ato, ou seja, uma ação, uma causa, ele pode violar tanto um dever genérico, ou seja, extracontratual, como um dever específico. Ele pode atingir dessas duas formas. E um exemplo claro disso é a obrigação de alimentos. A lei determina que os parentes entre si têm o dever de alimentar uns aos outros. Entretanto, a gente sabe que existem muitos acordos extrajudiciais em que coloca, por exemplo, a prestação de alimentos por determinado período de tempo. Não que a lei não exija isso também. Mas aí, nesse caso, quando existe uma quebra de um acordo de alimentos, nós também estamos lidando com a quebra de uma obrigação e, portanto, com a quebra de uma obrigação contratual. E a causa, ela depende sempre de um dever jurídico pré-existente. O que isso quer dizer? Que para que a gente tenha uma obrigação de indenizar o ato comissivo ou omissivo da pessoa, ele deve violar uma norma que obrigava ele a agir de tal maneira previamente a este ato dele. Ficou confuso? Por exemplo, vamos pensar no princípio do direito criminal em que não há crime sem que lei anterior o previna. O mesmo se aplica aqui no caso do ilícito civil. Ora, se uma pessoa comete um ato e que, porventura, não existia um dever jurídico de que ela não deveria cometer esse ato, nós não estaremos diante, portanto, de uma causa que enseje uma reparação civil. E aí nós vamos entrar na classificação dos atos ilícitos, que podem ser subjetivos, de acordo com o artigo 186 do Código Civil, que eles, no caso, necessitam da demonstração de culpa, ou seja, a pessoa deu causa para aquele ato ocorrer. E temos também os atos ilícitos objetivos, né? Vou botar o S aqui, que não dependem de culpa para que enseje uma reparação civil. Em paralelo a isso, nós temos que entender o segundo pressuposto da responsabilidade civil, que é o nexo de causalidade. E o que é esse nexo de causalidade? É porque o direito gosta de uns nomes complicados, mas nada mais é, gente, do que a relação objetiva entre o dano e o motivo que ocorreu o dano. Em outras palavras, se não tivesse ocorrido aquela causa, o dano não teria ocorrido daquela forma.
Então, esse nexo, essa ligação tem que ser objetiva. Então, exatamente, o dano tem que corresponder à causa que deu efeito a toda essa cascata que veio desencadear a responsabilidade civil. Então, esse é o segundo pressuposto para a existência do dever de reparar civilmente alguém. Em outras palavras, uma ação indenizatória. E, embora eu até escrevi até reparação civil aqui com 2V, mas, embora haja uma discussão na doutrina, em algumas doutrinas, de que não se deve fazer uma classificação da responsabilidade civil, vocês têm que aprender que na prova vocês precisam ter noção esse esquema, que a responsabilidade civil, a grosso modo, ela vai ser subjetiva e objetiva. Já vimos lá no ato civil, no ato ilícito, né? A responsabilidade subjetiva, para que haja essa responsabilização civil, é necessária a demonstração da culpa do ato que ensejou aquele dano passível de indenização. E na responsabilidade objetiva, que assume a teoria do risco, que nós vamos falar mais para frente, ela simplesmente não precisa de culpa. Exemplo: responsabilidade do Estado e relações de consumo. Nesse tipo de relação, pouco importa se o Estado ou uma empresa simplesmente teve culpa ou não do ato. Bastou que ensejasse o ato que causou o dano à pessoa, surge o dever de indenizar. E aí é que reside a grande, maior predominância das ações consumeristas, porque justamente estão ali lidando com relações de consumo e estão lidando com a responsabilidade objetiva. E várias vezes, isso muitas vezes eu já vi pessoalmente, as empresas até alegarem que não tiveram culpa, quando na verdade, quando se trata de relação de consumo, o que você pode alegar são outras excludentes de responsabilidade civil que nós veremos à frente, mas nunca jamais alegar a culpa quando se trata de relação de consumo. Tudo bem? Vamos adiante. E dando continuidade à responsabilidade civil, eu vou mais uma vez mostrar o esquema do quadro aqui para vocês, para que vocês possam anotar no caderno e acompanhar o que eu for dizendo aqui na aula para facilitar o aprendizado. Bom, espero que todo mundo entenda a minha letra, mas vamos lá dando continuidade ao assunto. O terceiro pressuposto da responsabilidade civil, do dever de indenizar, fica por óbvio o dano. E como dano, a gente entende que ele é o produto da causa que culminou justamente no dever de indenizar por causa de um ato ilícito. Em regra, o dano é a lesão a um bem jurídico importante. E esse bem jurídico ele pode ser patrimonial, como por exemplo, se uma casa tiver sido destruída e aí exigir que esse dano seja reparado, seja pela entrega de uma nova casa ou pela construção da mesma, como também extrapatrimonial, que aí nós entramos na seara do dano moral. É extrapatrimonial porque ele pode atingir o subjetivo da pessoa, o psicológico da pessoa. E muitas vezes isso tem que ser demonstrado. E esse dano moral ele pode ser desde a macular a imagem de alguém, a causar traumas em alguém, danos estéticos, entre outros. Agora eu te pergunto, é possível a acumulação do dano patrimonial junto com o dano moral? É perfeitamente possível. Nós temos aí inúmeras ações, por exemplo, que pedem a repetição de indébito, quando a pessoa paga 2 vezes a mesma conta,
cumulada com o dano moral por falha na prestação de serviço de alguma empresa. E como essa responsabilidade a gente já aprendeu que, por se tratar de relação de consumo, é objetiva, acaba sendo perfeitamente possível a acumulação desses pedidos. Nós temos também o que chamamos de cláusula geral de responsabilidade civil. E o que quer dizer isso? Na verdade, essa cláusula é como se fosse um pacto, né, com a sociedade, que determinadas atividades elas têm um risco muito intrínseco, que são inerentes à atividade. E isso se assemelha muito à atividade empresarial, tá? E por conta disso, justamente quem decidir exercer esse tipo de atividade vai assumir os riscos e, consequentemente, terá uma responsabilidade objetiva via de regra. Lembrando que essa atividade ela não deve ser uma atividade, hoje eu vou exercer uma atividade, por exemplo, que envolve riscos, a exemplo, por exemplo, das assembleias desportivas ou comissões desportivas que vão lá e organizam as torcidas organizadas. Não entendo nada de esporte, tá, gente? De vez em quando eu faço isso. Não, tem que ser uma atividade contínua, tal qual é o empresário. O empresário também tem que ser contínuo e não uma atividade esporádica. Por exemplo, alguém que faz coquetel em festa para vender, mas não é aquela sua principal fonte de renda. Então, para que seja justamente adotada essa teoria do risco, a atividade ela deve ser contínua. E falando aqui, né, das associações desportivas e justamente das torcidas organizadas, o enunciado 47 da 5ª Jornada de Direito Civil diz que a responsabilidade desses órgãos que organizam as torcidas organizadas, ela tem uma responsabilidade objetiva. Partindo para o próximo tópico, nós temos que falar da responsabilidade civil do incapaz, que é alvo de muita polêmica. Por quê? Porque ela é considerada subsidiária e mitigada. E o que isso quer dizer? Ela é subsidiária de acordo com o artigo 928 do Código Civil, porque os responsáveis eles só vão pagar essa responsabilidade, só vão adquirir para si caso eles tenham a obrigação legal de fazer isso. E também caso eles não tenham condições de assumir essa responsabilidade, eles não serão culpabilizados ou responsabilizados por conta disso. Isso gera um grande debate na doutrina e na jurisprudência, porque se alguém é incapaz e tem os responsáveis legais, em tese, essas pessoas devem responder absolutamente por tudo que esse incapaz vier a fazer. É lógico que nós não estamos falando da seara criminal, uma vez que a pena ali ela é exclusiva de quem cometeu o crime. Mas, no geral, é assim que deveria funcionar. Mas o que eu tenho que ensinar para vocês é como deve ser, como está na lei. E ela é mitigada porque ela é baseada no princípio da equidade, ou seja, o incapaz ele tem que ser punido de acordo com a sua condição, sem que isso prejudique o seu mínimo existencial, tendo em vista a dignidade da pessoa humana. E nós temos também a indenização para aquelas pessoas que são inocentes, que simplesmente foram envolvidas no problema, mas elas não deram a menor causa, não concorreram de forma nenhuma para que o dano ocorresse. A gente sabe que a junção de legítima defesa mais estado de necessidade, ela exclui a ilicitude do ato. Entretanto, isso não desobriga que o terceiro inocente, caso ele venha a ser atingido por esse ato que ele não deu causa, ele seja indenizado. Não confundam isso com inocente lesado por terceiro. O que acontece? Pode acontecer uma situação que está lá envolvendo duas pessoas ou duas partes e essas pessoas acabam simplesmente não dando causa direta a uma pessoa, ao dano, a uma empresa, mas sim uma terceira pessoa. Isso, no caso, principalmente nas relações de consumo, isso pode permitir que o inocente ele
processe essas pessoas iniciais que estavam ali no conflito, mas quem deu causa de fato foi essa terceira pessoa, o que gera um direito de regresso das pessoas envolvidas, né, ali na situação, né, do ato que gerou esse dano ao inocente, o direito de cobrar desse terceiro justamente por ele também ter concorrido para essa ação que vai gerar uma indenização, muito provavelmente. E mais uma vez eu vou aqui dar espaço para que vocês tirem foto, tirem print justamente do esquema para anotar no caderno e ficar com tudo organizado para na hora de vocês estudarem ou auxiliarem no estudo de vocês, tudo bem? Bom, voltando, a gente vai falar agora das excludentes da responsabilidade civil, que são utilizadas justamente em tese, em sede de defesa, quando alguma das partes quer se livrar do direito de indenizar. E elas são legítimas, tá? E a primeira delas diz respeito ao estado de necessidade, que muito se confunde com a legítima defesa. Só que o estado de necessidade, ele é uma situação em que a pessoa se vê ali obrigada a se defender por conta própria, porque não tinha o aparato do Estado naquele momento, não tinha quem o socorresse naquele momento e para ele proteger algum bem valioso para ele, incluindo a própria vida. Na legítima defesa, por sua vez, nós temos a reação proporcional e razoável a uma injusta ou ameaça de injusta agressão à pessoa. E aí ela vai utilizar os meios para se proteger, respeitando esses princípios. Então guarda bem esses termos. Ameaça ou concretização de uma injusta agressão à pessoa. O próximo excludente, né, da responsabilidade civil é o estrito cumprimento de dever legal. E aqui está mais ligado aos agentes públicos. Lembrando que tem estrito e dever. Por que estrito? Porque o agente público ele não pode ultrapassar nem fazer menos do que ele é obrigado a fazer em determinadas situações. E o dever legal é porque ele deve agir porque a lei assim o manda. Então, se um agente público agir de determinada forma que a lei exija e que está dentro dos parâmetros estabelecidos, simplesmente haverá aqui uma excludente de responsabilidade civil e, consequentemente, não vamos falar mais em indenização. A próxima é culpa exclusiva da vítima. E aí, o mais próximo que eu posso utilizar seria o caso de uma pessoa que tenta, né, dar fim à sua própria vida e simplesmente se atira na frente de um carro em movimento. Esse motorista, ele vai ser responsabilizado por alguma coisa, ele vai ser obrigado, além de responder criminalmente, ele vai ter que indenizar a família dessa vítima? Não, porque simplesmente foi uma decisão da própria vítima. Então a culpa foi exclusiva dela, ainda que tenha sido em um momento de desespero, com toda a solidariedade e empatia que essa pessoa mereça. Mas é um dos exemplos. Por último, nós temos fato de terceiro, ou seja, temos um dano que a princípio temos uma parte que causou o dano, supostamente, e outra parte que foi lesada. A parte que foi lesada processa essa suposta parte que causou esse dano, entretanto, a parte que está sendo acionada consegue comprovar na justiça que ela não deu causa a esse dano, que ela agiu corretamente, mas quem deu causa a esse dano foi uma terceira pessoa. Então, ela comprovando isso, simplesmente vai afastar a responsabilidade, transferir essa responsabilidade para outra pessoa e, consequentemente, se livrar da obrigação de indenizar por conta da responsabilidade civil. Para fechar o tema de responsabilidade civil, pelo menos os temas mais importantes, nós temos a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal
quando elas andam lado a lado. É importante ressaltar que a responsabilidade civil, criminal e administrativa, elas têm uma certa independência. Mas essas duas aqui, elas têm uma independência relativa e nós vamos chegar por quê. Quando estamos em um processo criminal, geralmente, quando há esse ilícito e está discutindo materialidade, autoria, nexo de causalidade, isso pode ser aproveitado em um processo cível de indenização. E muitas vezes na sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, ela impõe como uma das penalidades o dever indenizatório. E isso aqui pode servir como título executivo. E aí é que está justamente a independência relativa com a responsabilidade civil. Porque simplesmente se houver também a simultaneidade, ou seja, se existir um processo civil e existir um processo criminal que estejam ali tratando do mesmo objeto, do mesmo dano, simplesmente o juiz ele pode suspender o processo civil até a decisão do processo criminal para depois, se for o caso, arbitrar a indenização. Bom, gente, eu considero que esses sejam os principais pontos sobre responsabilidade civil. Tem outros detalhes, tem detalhes mais específicos de cada profissão, mas acredito que esses sejam os principais pontos. E eu estou aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês que estiverem ao meu alcance. Então, eu espero que vocês façam um bom proveito do material, que vocês fiquem bem e até a próxima.